Hoje eu vou compartilhar com vocês técnicas de negociações em audiência de conciliação. Não necessariamente audiência de conciliação, né? Em outras audiências também. Vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu ajudo advogados recém-formados, ajudo advogados que estão parados há algum tempo, querem retomar a carreira e estão inseguros para fazer audiência. E aí não sabem por onde começar, não sabem nem que lado da mesa sentar. E hoje nós vamos falar sobre a audiência de conciliação, sobre o que não podemos esquecer na hora de fazer um acordo trabalhista. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer quando chego numa audiência trabalhista para fazer um acordo? Obviamente, tenho que saber quem é que vai dar a primeira proposta. Primeira técnica, deixa a outra parte falar. Primeira lição aqui, se for possível, vai ter ocasiões em que você vai ter que dar o primeiro passo, não tem como. A primeira técnica que eu recomendo é deixar a outra parte dar o primeiro passo. Qual que é o valor que a outra parte tá pensando em acordo? Isso já vai te dar um norte se tá perto ou longe do que você quer também com o cliente. É claro que se você já seguiu o que eu já contei nas outras lives, antes da audiência você já conversou com o seu cliente, você já tem pré-estabelecido os seus limites. E aí quando chega na hora da audiência, se você já tem um perfil do que a outra parte quer, você já vai saber se tá bem perto ou se tá muito longe. E isso vai ajudar a negociação. Por que eu falo que isso é importante? Vou dar um exemplo. Uma certa vez eu estava com uma proposta de acordo que eu podia fazer até 15 mil reais. Eu estava pela empresa e a reclamante queria 8 mil reais. Então tava fácil. Eu sabia que eu ia sair dali com um acordo feito. Aí eu vou agora pra segunda lição. Nunca ofereça, se você tiver que falar a primeira proposta, ou se você for dar a resposta, né, para outra parte, nunca dê o seu limite. Se a outra parte, nesse meu exemplo, quis 8 mil, eu sei que ela vai diminuir. Se eu tenho uma margem de negociação de até 15 mil reais, eu não vou oferecer 15 mil reais. Eu vou começar lá de baixo. Se eu quero receber 15 mil reais, eu não vou falar que quero receber 15 mil reais, eu vou falar que eu quero receber mais. Por quê? Porque a justiça do trabalho funciona que nem um leilão. É isso. Não tem florzinha aqui pra contar pra vocês. É assim que funciona. Ah, mas não foi assim que eu estudei na faculdade. Ai, mas e o direito? Ah, mas na hora da audiência é leilão. Na hora da audiência não interessa quem tem razão, quem não tem. A gente está discutindo números. Se, por exemplo, o reclamante falar que quer 15 mil reais para acordo, a empresa falar que oferece 10 mil reais para acordo, sabe qual vai ser a proposta do juízo? 12 mil, ou 13, ou 12.500. O juiz vai sempre colocar no meio. Via de regra, sempre é uma palavra, sempre e nunca deve ser evitadas, né? Porque a gente não tá analisando o mérito. O juiz vai pelo melhor caminho, pela aproximação das partes. É muito raro, já aconteceu, mas é muito raro pegar um juiz que vai olhar pedido por pedido e falar, aqui você tem mais chances, aqui eu vou considerar assim, aqui eu vou considerar assado, vamos tentar aqui chegar num número, e ele começa a liquidar os pedidos para chegar numa proposta do juízo. Eu já tive um caso assim, era um caso de pedido de diferença de comissões. Via de regra, não é isso que acontece. E eu tô aqui para ensinar a prática para vocês. Na prática, vai com essa informação. Você vai com uma gordura, uma margem de negociação. Se seu cliente te der uma alçada de 10 mil, você vai com uma gordurinha. Nossa, se você tá pelo reclamante, se você quer receber os 10, você vai falar que se ele quer receber 20. Pra você ir diminuindo até chegar nos 10. Se você tá pela reclamada, a reclamada quer pagar 10, você vai falar que ela quer pagar 2. Sobe pra 5, sobe pra 7. E aí, por fim, você chega no 10. Porque é assim. O que você tem que ter em mente?
Se você estiver pela reclamada, principalmente, a reclamada é uma empresa, muitas das vezes, uma pequena empresa, e que a depender do pedido, a depender das circunstâncias, ela tem que estar ciente que se ela precisar recorrer, o valor do depósito recursal é muito caro. Hoje, agora dia 1º de agosto mudou, é 10 mil e alguma coisinha, quase 11 mil reais o valor do depósito recursal para recurso ordinário. Se ela for uma empresa enquadrada no Simples, uma empresa de pequeno porte, se não me falha a memória, ela consegue isenção de 50%. Seu cliente tem 6 mil reais para pagar de uma vez em caso de recurso? Ele pode arriscar? Eu não tenho todo o período de cartão de ponto. A reclamante está pedindo hora extra, mas ela não fez hora extra. Mas ela quer fazer um acordo de 2 mil reais. Eu acho injusto, eu quero fazer um acordo só de 1.500. Eu não quero fazer acordo de 2 mil. Mas e se você perder? Seu cliente tem 6 mil reais para recorrer? Ou 10 ou 11 mil reais para recorrer? Se ele tiver, ok. E se ele não tiver? Às vezes, mesmo que seu cliente tenha razão, só o risco dele precisar recorrer, talvez seja melhor ele fazer um acordo, pagar parcelado e resolver o problema. Às vezes, só o fato de ter que manter o processo é mais caro do que fazer um acordo. Eu já contei aqui, eu tive um caso de um cliente que era lojista de shopping. Na época da pandemia, a reclamante entrou com ação, falando que fazia hora extra, o shopping estava fechado, e ela falando que fazia hora extra. A gente acabou fazendo um acordo de 500, 600 reais, algo do tipo. Ele precisava ter feito esse acordo? Não. Só que era melhor ele ter feito esse acordo e já acabar com o processo. Para ele era mais barato. E isso as pessoas não falam. As pessoas saem da faculdade, elas chegam no fórum querendo discutir, querendo muitas vezes a sentença, reconhecendo o direito dela a todo custo. E a gente tem que perder um pouco disso. Tem que tentar resolver um pouco a situação de uma forma mais amigável. A gente tem que partir desse princípio. Eu sigo isso, parto desses princípios para poder conseguir, na maior parte dos casos, né, que alguns casos não tem acordo e fim de papo, não vai ter mesmo, é tudo ou nada. Agora, alguns casos não. Vamos tentar fazer um acordo sim. Principalmente pelo reclamante, tá? Pelo reclamante quando depende de prova, depende de testemunha. Mas a empresa me deve muito. Mas e se sua testemunha não comprovar o que você tá falando? O seu cliente tem que saber que o processo depende das provas. Não do que realmente aconteceu. A verdade formal. De alguma forma, você tem que explicar para o seu cliente que o acordo não significa que ele está reconhecendo que está devendo, ou que ele está abrindo mão de algum direito. E sim que ele está simplesmente fazendo um acordo para encerrar o assunto. A gente já negociou, já chegamos no valor. E agora? O que eu tenho que lembrar? E aqui, a gente tem um oceano de informações para passar para vocês. Prepara. Quem não tá com papel e caneta na mão aí, corre para pegar. Primeira informação. E aqui eu vou falar mais pelo lado do reclamante agora, tá? Porque pela reclamada é fácil. Você vai lá, vou até começar pela reclamada, porque pela reclamada basicamente tem uma orientação. Cuida para dar quitação total da relação jurídica havida entre as partes. E não apenas do objeto da ação. Só é a preocupação que a reclamada tem que ter. Porque se houver a quitação apenas do objeto da ação, o reclamante pode entrar com outra ação pedindo outras coisas. Mesmo você tendo pago o acordo integralmente. Mesmo você tendo pagado, né? Melhor dizendo. Tá? Agora, vamos pensar pelo lado do reclamante. O reclamante fez um acordo, ele tem que ter garantias de que vai receber. Primeira questão. Se tem mais de uma empresa no polo passivo, quem vai pagar o acordo?
quais das empresas as duas vão pagar de forma solidária, se uma não pagar automaticamente a outra paga, ou vai pagar uma e se não pagar a outra paga de forma subsidiária, ou você vai excluir a outra empresa do polo passivo, cuidado. Cuidado, porque nessa você pode excluir quem tem o dinheiro e ficar com o acordo de quem não tem dinheiro. Outra informação importante. O acordo que você está fazendo, o funcionário tinha vínculo empregatício? O reclamante tinha vínculo empregatício? Por que a pergunta? Há alguns casos em que o acordo é feito para que não haja discussão se havia ou não o vínculo. E o acordo é feito sem o vínculo empregatício. Se o acordo for feito sem o reconhecimento do vínculo empregatício, há a necessidade de pagamento de INSS nos termos da legislação civil. E alguns juízes exigem este pagamento, como pagamento de autônomo. Se não me falha a memória, é 20% da cota-parte do tomador de serviços, né? E acho que 11% ou 9%, depende da tabela, do prestador de serviços. E aí tem que pagar tudo, tá? Agora, a maioria dos juízes, quando faz acordo sem reconhecimento de vínculo, aceitam que seja discriminada as verbas do acordo como indenização nos termos da lei civil. E aí, quando é verba indenizatória, não há necessidade de pagamento de INSS. A maioria dos juízes deixa fazer assim, mas alguns não. E aí, cuidado, porque se você estiver fazendo acordo sem reconhecimento de vínculo numa vara onde o juiz exige o pagamento do INSS, você tem que pensar que o seu cliente, além do pagamento do acordo, vai ter o custo do recolhimento previdenciário. Karina, não tô entendendo nada do que você tá falando. Tô falando aqui de direito trabalhista e você tá falando de direito previdenciário, de direito tributário, não tô entendendo mais nada. Não, para. Vamos voltar aqui. Toda verba trabalhista tem natureza ou salarial ou indenizatória. Se a verba tiver natureza salarial, vai ter que incidir imposto de renda, INSS. Se tiver verba de natureza indenizatória, não. E todo acordo você precisa discriminar a natureza das verbas. E aí eu comecei falando se o acordo era sem o vínculo. E se o acordo é com o vínculo, fica mais fácil de você discriminar a natureza das verbas. Diferenças de FGTS é indenizatório. Férias indenizadas, indenizatório. Indenização de vale transporte, indenizatório. Indenização de danos morais, indenizatório. Quanto mais verbas de natureza indenizatória você discriminar no seu acordo, melhor para a empresa que não vai pagar INSS nem imposto de renda. E isso também é melhor para o reclamante que consegue aumentar o valor que vai receber de acordo. Se vocês não pensam em nada disso antes de falar de valores de acordo, se vocês não têm ideia disso, depois que vocês fecham o valor de acordo, o valor pode até chegar a 30%, 40% a mais. Porque depois que vocês fecharam o valor com a outra parte, esse valor é líquido. E a outra parte, de repente, pode voltar atrás. Então, tenha certeza que a outra parte sabe, né? A empresa sabe que vai ter que pagar alguma verba se tiver que pagar, ou que vai concordar em discriminar de forma indenizatória se for preciso. Uma vez eu estava assistindo uma audiência e a reclamada não queria discriminar as verbas de natureza indenizatória como dano moral.
Não, eu não posso discriminar como dano moral, porque vai abrir precedente para outras pessoas entrar com processo. Honestamente, eu não sei, não consigo entender a lógica disso, mas respeito. Nos meus clientes, discrimino tudo. Tem dano moral? Coloca dano moral aí, tá ótimo. Não vai recolher no INSS, tá tudo bem. Outra questão importante. Vamos supor que a gente tá falando de um acordo, não na primeira audiência, mas depois que já teve uma instrução, que já teve uma perícia. É importante, na minuta do acordo, discriminar quem é o responsável pelo pagamento dos honorários do perito. Porque, dependendo de como for, o juiz pode executar. Ou, pior, nem homologar o acordo. Outra questão importantíssima. E se a empresa não pagar o acordo? O que acontece? Via de regra, multa de 50%. Vence antecipadamente as parcelas vincendas. Ah, tinha 5 parcelas para pagar. A empresa só pagou uma. Então, as outras 4 vence de forma antecipada. E incide multa de 50% em cima do valor total em aberto. Posso negociar? Pode. Se você estiver pelo reclamante, deve. Se a empresa tiver histórico de inadimplência de acordo, coloca essa multa para 100%. Qual é o argumento? Como que a empresa vai aceitar colocar multa de 100%? O argumento é o seguinte: se a empresa tem a intenção de fazer o pagamento do acordo de forma correta, não importa o valor da multa. Ela vai fazer o pagamento e não vai ter multa de nada. Agora, se a empresa não fizer o pagamento, a multa vai ser de 100%. Então, vai dobrar o valor. Isso vai forçar com que a empresa efetivamente cumpra o que ela está combinando, o que ela está acordando. A multa de 50% já é pesada, mas a multa de 100% é ainda pior. Dá para fazer outro percentual? Dá. Eu já fiz acordo de 70%, já fiz acordo de 80%. Já fiz acordo explicitando 10 dias de tolerância de inadimplência, que daí a multa seria só sobre a parcela que estava atrasada. E aí com 10 dias vence todas as demais. Tudo depende do caso concreto, do valor da negociação. Se eu tô falando de valores muito altos, cabe esse tipo de negociação. Às vezes a parcela é muito salgada, às vezes pode acontecer algum problema. Tudo bem, dá 5 dias, 10 dias de flexibilização. Nesse caso, a multa é só sobre essa parcela. Dá para você negociar. Isso é importante. Uma outra coisa importantíssima, e aí eu aprendi com o Danilo, com o Leandro, com o pessoal da execução que vai entrar já já. Se possível for, coloque já a previsão de que se você tiver que executar o acordo, que vai ter cláusula que vai ter a incidência de honorários de sucumbência na fase da execução. Que aí não tem a discussão se vale, se não vale, se tem, se não tem. Já tá lá, já tá acordado. Já tá certo entre as partes. E aí, além da multa, você, advogado, advogada, ainda vai ter honorários de sucumbência. É ouro essa informação, fala a verdade. Quem já fez isso? Eu consigo fazer sempre? Não, a outra parte não vai querer, nunca. Mas eu posso fazer, olha, ou eu faço acordo assim ou não faço. Que a depender do desespero, eles fazem. O que mais? E se tiver mais de uma reclamada e a outra reclamada falar que não quer participar do acordo? O que pode acontecer? Uma saída pela tangente é o juiz suspender o processo.
A Janaína tá falando assim, por que diminuir para 50 se exclui outras reclamadas? Não dá, né? Eu não tô diminuindo, não. Eu tô pedindo multa total. Se, justamente isso, se tem outras reclamadas, eu tenho optado por não colocar multa e suspender o processo. O problema é que nem todos os juízes fazem isso. Por quê? Porque às vezes o reclamante pensa que o dinheiro tá com uma empresa e aquela empresa é de fachada. Quem tem dinheiro é a outra, do outro grupo econômico ali, do mesmo grupo econômico, né? Mas a outra empresa. E aí você excluiu. Depois a empresa de fachada não paga o acordo, mesmo que você colocou multa de 100%, você vai tirar o dinheiro da onde? Se quem tem dinheiro é a outra. Então, às vezes, é melhor você pedir a suspensão do processo, manter todas as empresas no polo passivo, e aí vê. Se pagar direitinho, ok, recebeu, tá tudo certo. Se não pagar, o processo volta e você vai executar todo mundo, vai ver qual que é a responsabilidade das empresas. Eu acho que é o melhor caminho. Mas nem todo mundo faz isso. Tem juiz que não homologa. E aí, antes de chamar a Janaína e o Danilo para entrarem aqui, eu vou explicar a questão da homologação. O juiz é obrigado a homologar o acordo? O que vocês acham? Respondem aqui para mim. Vou beber água enquanto isso. A Daniela tá contando que na Baixada Santista, em caso de acordo, os juízes relutam em constar honorários sob o argumento de que num acordo não incide honorários. Pasmem. Complicado, hein? Mas aí você pode dizer, o acordo é entre as partes e não entre o juiz. Se as partes acordaram, é uma cláusula penal. Inclusive, a lei prevê a incidência de honorários de sucumbência. Você só está constando que, em caso de inadimplência, como o advogado vai ter que fazer o processo de execução, ele vai ter o direito a receber também. Mas e aí, gente? Vocês não me responderam. Vocês acham que o juiz é obrigado a homologar acordo? Não é obrigado a homologar acordo. E se o juiz não homologar meu acordo, o que eu faço? Ou, se ele homologar um acordo que eu não concordei, o que eu faço? Eu já tive casos em que fiz acordo e o juiz não homologou. Se for um processo na fase de conhecimento, cabe recurso ordinário para tentar forçar o tribunal a homologar o acordo. Mas também não é obrigado. Se for numa fase de execução, dá para fazer um agravo de petição para tentar forçar o tribunal a homologar o acordo. E eu já consegui isso. E aí o processo voltou para a primeira instância, o juiz foi obrigado a homologar porque o tribunal mandou homologar. Era um processo que eu fiz uma exclusão de um ex-sócio da empresa. Era um acordo de exclusão e o juiz tinha falado que ele não fazia acordo parcial e não quis homologar. E, recentemente, eu fui consultada num caso em que foi feito um acordo parcial, só que a homologação foi total. O que dá pra fazer? Ação rescisória. O único meio cabível de rescindir a sentença que homologou um acordo é a ação rescisória. Bom, dito isso, acho que essas são as principais estratégias aqui que eu utilizo, que vocês também podem utilizar para serem expert, autoridade em audiência. E vejam, o que eu falei aqui não se utiliza só em audiência de conciliação. É em qualquer fase em que tenha a conciliação, tá?